Oi, gente, eu sou Helene Ciprim. Vamos continuar a leitura do Kybalion. Estamos ainda no capítulo 8, na parte 3 agora. E a gente terminou o último com uma pergunta. Aliás, várias perguntas, mas eu vou colocar as últimas perguntas. Poderemos falar só nos termos mais gerais. Como pode a luz ser descrita a um homem nascido cego? Como explicar o açúcar a um homem que nunca comeu coisa doce? Ou a harmonia a um que nasceu surdo? Tudo o que podemos dizer é que os 7 planos menores do grande plano espiritual, cada plano menor tendo suas 7 subdivisões, compreende os entes que possuem a vida, a mente e a forma acima da do homem atual, como a deste último é acima do verme terrestre, do mineral ou ainda de certas formas da energia matéria. A vida desses entes é tão transcendental para nós que ainda não podemos pensar nos detalhes dos mesmos. As suas mentes são tão transcendentes que para eles nós parecemos pensar um pouquinho, e os nossos processos mentais lhe parecem simplesmente como um processo material. A matéria de que as suas formas são compostas são dos planos mais elevados da matéria. Contudo, muitos disseram que eles estão presos na pura energia. Que se poderá dizer de tais entes? Nos 7 planos menores do grande plano espiritual, existem entes que poderíamos chamar anjos, arcanjos, semideuses. No plano menor, mais baixo, vivem estas grandes almas, que chamamos mestres e adeptos. Acima deles fica a grande hierarquia das hóstias angélicas, inconcebíveis ao homem, e acima destas fica os que podem ser chamados sem irreverência, os deuses. Tão elevados na escala da existência estão eles, pois que a sua existência, inteligência e poder são semelhantes aos atribuídos pelas raças de homens às suas concepções da divindade. Estes entes estão ainda além dos mais elevados voos da imaginação humana, e o epíteto divino é o único que lhes é aplicável. Muitos desses entes, como também as hostes angélicas, tomam muito interesse nos negócios do universo e têm uma parte importante neles. Estas invisíveis divindades e anjos protetores estendem a sua influência livre e poderosamente no processo da evolução e do progresso cósmico. A sua ocasional intervenção e assistência nos negócios humanos criou as muitas lendas, crenças, religiões e tradições da raça passada e presente. Eles muitas vezes impuseram ao mundo os seus conhecimentos e poderes conforme a lei do todo. Mas ainda mesmo os mais elevados desses entes adiantados existem simplesmente como criações da mente do todo e são sujeitos aos processos cósmicos e às leis universais. Eles são ainda mortais. Podemos chamá-los deuses comparados conosco, mas ainda são os irmãos mais velhos da raça, as almas mais avançadas que ultrapassam os seus irmãos e que renunciaram ao êxtase da absorção pelo todo, com o fim de ajudar a raça na sua jornada para subir o caminho. Mas eles pertencem ao universo e estão sujeitos às suas condições. São mortais, e o seu plano está abaixo do plano do Espírito Absoluto. Somente os mais avançados hermetistas são aptos para compreender os mais ocultos preceitos a respeito dos estados de existência e dos poderes manifestados nos planos espirituais. Os fenômenos são tão superiores aos seus planos mentais que uma confusão de ideias resultaria certamente se atentássemos em descrevê-los. Somente aqueles cujas mentes foram muito adestradas nas linhas da filosofia hermética por muitos anos, certamente que estes transportam consigo de outras encarnações o conhecimento adquirido previamente. Podem compreender justamente o que é significado pelo ensinamento sobre este plano espiritual. E muitos desses preceitos secretos são considerados pelos hermetistas como sendo sagrados, importantes e perigosos para a disseminação ao público em geral. Os estudantes inteligentes podem reconhecer que significamos com isso a ideia que a significação da palavra espírito, como é empregada pelos hermetistas,
é semelhante à de poder vivente, força animada, essência oculta, essência da vida, etc., que não deve ser confundido com o termo usual e comumente empregado em relação com os termos, isto é, religioso, eclesiástico, espiritual, etéreo, santo, etc. Aos ocultistas, a palavra espírito se emprega no sentido do princípio animado, entendendo com isso a ideia de poder, energia vivente, força mística, etc. E os ocultistas sabem que o que é conhecido por eles como poder espiritual pode ser empregado para o mal como para o bom fim, em concordância com o princípio de polaridade, fato que foi reconhecido pela maioria das religiões nas suas concepções de Satã, Beelzebul, Diabo, Lúcifer, anjos caídos, etc. E assim, os conhecimentos a respeito desses planos foram conservados no Santo dos Santos, na câmara secreta do templo de todas as fraternidades esotéricas e ordens ocultas. Mas podemos dizer aqui que aquele que atingiu os poderes espirituais superiores e empregou-os mal tem um terrível destino para si na história, e a vibração do pêndulo do ritmo inevitavelmente lançá-lo-á no extremo mais baixo da existência material, de cujo ponto ele tem de fazer a sua caminhada de prisão espiritual pelas muitas voltas do caminho, mas sempre com a tortura de ter sempre consigo uma ligeira memória das alturas de que caiu por causa das suas más ações. A lenda da queda dos anjos tem uma base nos fatos atuais, como sabem todos os ocultistas avançados. Os esforços para poderes egoístas no plano espiritual inevitavelmente traz como resultado no espírito egoísta a perda da sua balança espiritual e a queda do mesmo modo que foi elevado previamente. Mas, ainda para tal alma, é dada a oportunidade da volta, e ela toma o caminho de volta, pagando a terrível penalidade de acordo com a lei invariável. Em conclusão, vamos agora lembrar-vos que, relativamente de acordo com ele, ao princípio de correspondência que contém a verdade, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Todos os 7 princípios herméticos estão em muitas operações, em todos os diversos planos físicos, mental e espiritual. Os princípios da substância mental aplica-se a todos os planos, porque tudo nasceu na mente do todo. O princípio de correspondência se manifesta em tudo, porque é uma correspondência, harmonia e correlação entre os diversos planos. O princípio de vibração se manifesta em todos os planos, com efeito, a verdadeira diferença que faz os planos resulta da vibração, como explicamos. O princípio da polaridade manifesta-se em todos os planos, porque os extremos dos polos são aparentemente opostos e contraditórios. O princípio de ritmo manifesta-se em todos os planos, o movimento dos fenômenos tendo seu fluxo e refluxo, e sua alta e baixa. O princípio de causa e efeito se manifesta em todos os planos, cada efeito tendo sua causa e cada causa tendo seu efeito. O princípio de gênero manifesta-se em todos os planos, sendo a energia criadora sempre manifestada e operando ela pela linha dos aspectos masculino e feminino. O que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Este axioma hermético de centenares de anos compreende um dos grandes princípios dos fenômenos universais. Como procedemos com as nossas considerações dos princípios permanentes, vamos ter ainda mais claramente a verdade da natureza universal desse grande princípio de correspondência. E a gente termina aqui o capítulo 8. Eu espero que vocês estejam gostando. Quem tiver mais interesse, existem muitos livros sobre hermetismo, né? Eu acho que é uma coisa muito legal, mas exige muito estudo. Algumas pessoas até me perguntaram, porque parece ser o oposto do 100 de Um Curso em Milagres, mas se a gente pensar que a gente está falando de leis universais, aqui está tudo muito, muito de acordo com Um Curso em Milagres. E
o Curso Milagres fala o tempo todo, tudo é mente. A gente está na mente de Deus. E de acordo com o 100, Deus nos criou o Filho, né? Criou Jesus, criou o Filho, criou a energia crística. Nós somos filhos diretos de Deus. Deus nos cria, mas nós não criamos Deus. Então, é muito relacionado isso aqui. Então, não existe diferença. Só que são princípios diferentes. É isso aí, gente. Até a próxima.